Olá, Capricorniano, Capricorniana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente, na casa 2, a energia do passado, ou acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente, e na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, essa leitura. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a energia do 2 de paus. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 10 de ouros. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 6 de copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do 2 de paus, nós temos o imperador, o arcano maior de número 4. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a roda da fortuna, o arcano maior de número 10. Sobre o 10 de ouros, na casa 2, nós temos o 6 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do rei de espadas. Na casa 3, energia de futuro, o acontecimento futuro, sobre o 6 de copas, nós temos o arcano maior de número 21, o mundo. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 7 de paus. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a energia do 2 de paus, nós temos a raposa. Sobre a energia do 10 de ouros, nós temos a torre. E sobre o 6 de copas, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos a garça. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, a nossa energia, né, a energia do presente, ela será regida pelo 2 de paus. Atrelada a essa energia, a essa vibração do 2 de paus, nós temos a carta, né, da raposa, que traz aqui o aspecto, né, da observação, da astúcia, da inteligência, mas é uma carta que está atrelada ao aspecto da observação, como se tivesse aqui pessoas, né, nos observando. O 2 de paus traz a expansão, como se houvesse aqui a necessidade de impulsionar a nossa vontade, o nosso desejo pelo universo. É a extensão lógica das nossas ideias. Pode ser aqui uma exploração, né, dos nossos desejos de ver mais, né, de conquistar aqui um novo solo, de ultrapassar os nossos
os nossos limites. Há muita força, né, de vontade em nós, mas que a gente tem que estimular, fazer o movimento para que os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos desejos sejam concretizados, né, sejam materializados. Vamos manter em silêncio, mas ao mesmo tempo vamos sair aqui desta zona de conforto para que as coisas possam acontecer, né, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Nós temos a energia de conquista aqui no presente, mas precisa a gente mover, né? Fazer o movimento para que o universo entenda e traga essas oportunidades para que a gente faça a mudança, para que a gente possa manifestar aquilo ao qual nós desejamos. Atrelada a essa energia, nós temos o arcano maior de número 4, o imperador, né, que traz aqui uma energia do signo de Áries sobre nós. O imperador fala sobre o poder, né, material, o poder financeiro e como nós utilizamos, né, essa energia. Há aqui também muita responsabilidade sobre nós, como se nós estivéssemos aqui numa posição, né, de poder, de liderança ou até mesmo de autoridade, porque nós temos aqui o Áries, né, sentado em seu trono, e essa energia de autoridade em relação às outras pessoas. Aqui nós temos as estruturas, as leis, as ordens, né, que devem ser respeitadas e mantidas. Nós temos aqui no nosso presente uma figura, né, uma representação do masculino com força, né, forte. Há aqui uma atividade de força entre o eu e essa outra pessoa, para que a gente possa aqui resolver um conflito, né, por meio do poder, da autoridade, das responsabilidades que há em nós. Então nós iremos aqui precisar de coragem, de ordem para lidar diretamente com essa figura, né, com esse masculino aqui na casa 1. Entretanto, o tarot está pedindo aqui para que a gente tenha um pouco mais de ambição, porque o imperador também traz essa energia, sair do senso comum, né, como a própria representação do 2 de paus, onde a gente só vislumbra e não faz o movimento para que as coisas possam chegar até nós. É como se o imperador já tivesse tudo em suas mãos, mas há uma energia de espera, né, de demora, para que as coisas possam concretizar. E isso requer uma pequena mudança, um pequeno ato, levantar desse trono e ir em busca, né, daquilo que você deseja, para que as coisas possam ser resolvidas, né, porque o 2 de paus traz essa energia de expansão. Abaixo nós temos a roda da fortuna, dizendo aqui que nós estamos no centro, né, de grandes mudanças. Há aqui enigmas, né? Vamos dizer, são os altos e baixos, como se nós estivéssemos vivenciando uma montanha-russa, né, de cunho emocional. Nós temos mudanças, mas agora nós devemos observar quais são os temas recorrentes. É como se nossa vida estivesse aqui num círculo, né? Numa energia recorrente, que nós temos que observar, porque as coisas estão sempre acontecendo da mesma forma, para que a gente corte, né, estas questões e se permita as mudanças, porque tudo que vai, volta. Nós estamos aqui nesse centro, né, de mudanças, e a gente possa ser que nós aqui nos sentimos desnorteados, desnorteadas com essas mudanças e nos perguntando sobre destino, livre-arbítrio. Isso traz uma certa preocupação com o destino e com o caminho da vida. Mas que a gente deve identificar, né, quais são esses temas recorrentes que estão acontecendo na nossa vida, para que a gente possa aqui fazer as mudanças, né, necessárias e expandir em direção às novas perspectivas, em direção, né, ao novo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Capricórnio. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente, nós temos
o 10 de ouros, atrelado aqui à energia, à vibração da torre, que traz aqui o nosso interior firme, concreto, seguro, mas a torre também traz aqui grandes estruturas, pode representar também o local de trabalho, perdão. O 10 de ouros traz a energia dos compromissos de cunho familiar, como se houvesse a necessidade aqui de honrar os nossos ancestrais e buscar a sabedoria nesta ancestralidade. É como se houvesse aqui um momento de descanso, de conforto, a criação de um legado. Pode ser o nosso ambiente, o nosso lar, onde há aqui muita lealdade, muita fidelidade. Mas há aqui o valor da tradição, como se houvesse a necessidade de continuar a viver, né, em sua obra e em seus descendentes. Nós temos a família como um apoio, mas nós devemos aqui ancorar, né, essa energia de cunho espiritual e agradecer os nossos ancestrais, agradecer aqueles que vieram antes de nós, para que haja no nosso presente uma expansão material. É honrar pai, mãe, avô, né, avó, bisavô, bisavó e assim sucessivamente. Acenda um ponto de luz aqui e agradeça, né, todos aqueles que vieram antes de você, para que você fortaleça a sua energia de cunho material. Uma outra questão para fortalecer essa energia de cunho material, nós temos aqui o 6 de ouros, que traz o movimento, tá? Como se houvesse a necessidade de movimentar os recursos de cunho material e financeiro. É como se fosse aqui uma troca, né, de habilidade. Pode ser um tempo ou uma energia. É como se as outras pessoas pedisse aqui auxílio. Então, você os auxilia. Ou você pedindo auxílio às outras pessoas, para que haja aqui trocas, né, de habilidade. O 6 de ouros fala muito de causas humanitárias. Quanto mais nós doamos às outras pessoas, mais nós iremos receber, porque nós temos aqui uma energia de compaixão, uma energia ligada diretamente a essas obras de caridade. É muita recompensa sobre a nossa energia, quando a gente alinhar essa energia de cunho ancestral, de cunho espiritual, sobre a nossa energia material. É como se nós utilizássemos aqui esses recursos para beneficiar outras pessoas. E aí nós temos a harmonia na vida cotidiana. Como eu disse anteriormente, quanto mais nós doamos, né, um pouco da nossa energia, da nossa vibração às outras pessoas, mais nós recebemos. Então, há aqui trocas de habilidade, tempo, né, uma palavra amiga, um abraço, para que haja também essas expansões. Atrelada a essa energia do 10 de ouros e do 6 de ouros, nós temos a energia do Rei de Espadas, que traz aqui o aspecto de um masculino, né, da energia do passado, influenciando no nosso presente, que a gente precisa aqui lidar, né, com tática e com estratégia. Pode ser a própria representação do imperador na casa 1, né? Nós devemos sempre planejar adiante, quando estivermos lidando diretamente com esta pessoa, para que nós possamos aqui estar no controle. Então, é como se fosse aqui uma lógica, uma energia de superioridade. É como se nós também estivéssemos dentro do nosso ambiente de trabalho, lidando aqui com alguém frio e insensível. Nós precisamos colocar os nossos planos em ação para que a gente possa solucionar esse enigma em relação a este masculino, ou esclarecer aqui uma confusão com este masculino com um olhar transparente. Todo e qualquer conflito da energia do passado influenciando o nosso presente, a gente vai ter que lidar aqui com sabedoria, com estratégias e táticas para lidar aqui diretamente com este masculino. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão
desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 6 de copas atrelado à energia da garça, né? A garça sempre representa o novo, né? Representa uma energia de expansão, mas a garça também representa uma energia de gravidez, né? Se esse não for o seu desejo, se não for aqui a sua intenção, tenha um pouco de cuidado, porque essa energia está atrelada à carta da criança, que ao meu ver é representada pelo 6 de copas, que é o prazer do filho do sol. Então, tenham cuidado em relação a estas questões de cunho, de foro mais íntimo, relacionada à gestação, à gravidez. Entretanto, nós temos aqui a energia, né, da alegria, dos prazeres simples da vida, da felicidade verdadeira, como se nós precisássemos aqui olhar para a nossa criança interior ou retornar a um estilo de vida mais simples. Há muita generosidade de espírito, bondade, gentileza, né, harmonia emocional. Então, há um processo de inocência, de inexperiência, mas ao mesmo tempo há expansão para o novo em relação às questões de cunho material, em relação às propostas, né, profissionais, onde o tarô está dizendo aqui que a gente tem que se expandir, nos conectar ao elemento terra, ter contato com a natureza, né, colocar os pés, né, na areia, colocar os pés num campo, né, numa área verde, para que a gente possa fazer essa conexão com a energia telúrica e, consequentemente, fazer essa expansão em direção às novas possibilidades. Como eu disse anteriormente, pode ser aqui uma expansão profissional, um novo trabalho chegando, como para algumas, pode ser a possibilidade de gravidez, se esse for o teu desejo, a tua meta, a tua intenção. Abaixo nós temos o arcano maior de número 21, o mundo, né? O mundo é uma energia também de conclusões, de términos, e esses términos abrindo aqui para novos começos. É como se fosse uma nova jornada, é uma experiência, né? Porque tudo é uma lição. Há muitas oportunidades aqui para nós, mas que nós devemos aprender com o ritmo da nossa própria vida, trazer celebração. Então, para que a gente se expanda para o novo, a gente deve cortar ciclos, né, que não nos acrescenta, que não nos eleva. Nós temos aqui uma consciência e conhecimento completo, mas nós também teremos tudo aquilo que a vida pode nos oferecer, mas que nós precisamos findar ciclos para que novos ciclos possam surgir na nossa vida. Tenta adequar o que eu estou falando, né, à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo. Para que haja o novo, a gente deve aqui cortar, né, excluir o velho, para que haja expansão. A energia do sete de paus aqui na casa 3 traz aqui o aspecto, né, de uma batalha, vamos dizer assim, de uma energia, né, ligada diretamente ao combate, à opressão. É como se nós estivéssemos aqui recebendo uma energia de intimidação, mas nós devemos defender aquilo que nós acreditamos. É como se nós fôssemos também ajudar uma outra pessoa, ajudar alguém aqui que está sendo oprimido. É como se nós também precisássemos nos esforçar ao máximo para que nós possamos superar os nossos obstáculos e trazer aqui esta energia de expansão. É um processo de defesa, mas que nós devemos enfrentar uma determinada oposição que parece ser insuportável, né, sobre nós, e aí nós vamos precisar dessa energia da criança, da conexão e elevação, né, da nossa vibração, para que haja luz e expansão no nosso local de trabalho. Então nós vamos precisar aqui de muita coragem e de heroísmo para que nós possamos aqui viver por uma causa. Entretanto, para alguns há fins de ciclos para que a gente possa aqui expandir para as novas
possibilidades. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 53, Nanael. Arcanjo de número 53, o salmo que rege esse anjo, Nanael, é o salmo de número 118, e a mensagem diz o seguinte: você pode se beneficiar ouvindo música relaxante, praticar visualizações e afirmações positivas. Cuide de sua saúde física, reservando tempo para o descanso e lazer. Não desanime. Invoque este anjo para continuar persistindo, assim poderá construir uma vida sólida para você e sua família. Nanael, arcanjo de número 53, salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 118. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, feliz ano novo e até breve.